A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor dos irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 36. Está na página 467, que diz assim, na página 467, 1 Reis 18, versículo 36. Eu vou ler o 36 e os irmãos lerão juntos, em conjunto, o versículo 37. Diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Em nome de Jesus. Nós estamos no domingo passado e este domingo nós estudamos a vida, um pouco da vida, da trajetória de Elias, como o pastor Emanuel falou já hoje no culto, no início do culto. E essa foi a oração, esse trecho que nós lemos, estes dois versículos, foi a oração feita por Elias. Elias viveu em uma época muito difícil, uma época em que o rei de Israel, Acabe, e a rainha de Israel, Jezabel, implantaram o culto a um Deus estranho, a um Deus inventado, a um Deus morto, chamado Baal, e uma deusa chamada Azera, e colocou todo o povo de Deus nas mãos de um falso Deus, de um Deus que não ouve, de um Deus que não vê, de um Deus que não anda, de um Deus que não fala. E esse povo se corrompeu, o povo de Deus, o povo de Israel, largou o verdadeiro Deus para seguir a deuses estranhos, deuses falsos. E para a lei de Moisés, quem adorasse a deuses falsos, a deuses estranhos, deveria ser morto. Nos 10 mandamentos está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Mas mesmo assim, mesmo estando escrito, mesmo estando a palavra de Deus registrada para eles, os 10 mandamentos já escritos e registrados, eles deixaram o verdadeiro Deus para seguir a deuses estranhos. Hoje, nos dias atuais, nós também estamos vivendo tempos como estes. Muitos estão deixando o verdadeiro Deus, muitos estão deixando o Evangelho, muitos estão indo atrás de deuses estranhos e se desviando completamente do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia Sagrada. Nós podemos ver isso por meio dos testemunhos. Muitos não estão dando testemunho. Que testemunho é esse? O testemunho no falar, o testemunho no agir, o testemunho no andar, no vestir, o testemunho da fé. Muitos estão indo por caminhos tortuosos, e é o que aconteceu
com o povo de Israel. O povo de Israel se desviou. Mesmo estando dentro de Israel, estavam desviados. Desviados. Irmãos, coisa triste é quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a nossa própria voz. Deixamos de ouvir a voz de Deus para seguir o que todo mundo está seguindo. Às vezes, a gente olha para uma determinada manifestação, para um determinado evento, para um determinado culto que esteja tendo, e nós olhamos a aparência, aquilo que aparece para os nossos olhos. E aparentemente, nós vemos aqui que todo o povo se desviou. Todo o povo se desviou. Mas Elias, ele se manteve em pé. Elias se manteve íntegro, ou seja, ele não se curvou. Ele não foi pela maioria. Ser diferente é difícil. É mais fácil você ser igual aos outros. O mundo, ele age pela moda. Hoje em dia a moda é uma coisa, é ser uma coisa, amanhã vai ser outra coisa. E as pessoas querem seguir as tendências do mundo. O que o mundo diz, o que a televisão diz, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está vestindo, o que todo mundo está ouvindo, então você quer ser igual. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, queria ser igual aos outros, às outras nações, e acabaram se desviando. Mas veja bem, quando você está desviado, você pode estar no meio de uma multidão, mas você vai estar sozinho. Quando você não está com Deus, você pode estar no meio de uma grande multidão, no meio de várias amizades, no meio de vários colegas, mas você vai estar sozinho, porque quem não está com Deus não está com ninguém. E Deus queria provar que aquele povo estavam enganados. O diabo, ele veio para matar, para roubar, para destruir. E para fazer isso ele engana. Ele tenta enganar as pessoas de tal maneira que a palavra de Deus diz que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Ou seja, para ele enganar aqueles que não são servos tementes a Deus é muito fácil. Ele queria enganar Jesus, mas Jesus, ele conhecia a palavra. O diabo, ele veio manifestando-se com a palavra de Deus. O diabo veio para Jesus citando a palavra de Deus, mas Jesus também conhecia a palavra, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, o diabo, ele vai tentar nos enganar de alguma maneira e de alguma forma, usando a própria palavra de Deus para desviar aqueles que são escolhidos. Mas se você tiver a palavra de Deus no seu coração, você vai ouvir a voz do diabo, mas aí você vai ter o discernimento e vai saber: não, esse que está falando não é Deus. E Elias, ele teve esse discernimento, ele não se curvou. E diante agora de um desviar completo, ele propõe um desafio. O desafio de ver qual é o Deus que vai responder. Responder alguma coisa certa, uma coisa objetiva, uma coisa concreta. E o desafio era:
o Deus que fazer descer fogo do céu, este será o Deus verdadeiro. E agora todos sobem ao monte Carmelo. 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, não era o povo, eram os líderes dessa religião falsa. Eram 850 líderes falsos profetas subindo, o povo subindo atrás, o rei indo na frente, talvez mangando, zombando, e apenas somente um, servindo ao Deus verdadeiro. Chegando lá, o altar de Baal estava certo, no sentido de não estar quebrado, ele estava em uso, mas o altar de Deus estava quebrado, porque ninguém usava, estava abandonado. Tem muitas pessoas que estão abandonando Jesus, estão abandonando a vida consagrada, porque o altar fala de vida no altar, vida consagrada, vida separada. E aquele povo de Israel abandonou o Senhor. A Bíblia diz: achegai-vos a mim, que eu achegarei a vós. Mas primeiro tem que ter um passo, e o passo agora Elias está dando, ele está consertando o altar, para depois orar, para Deus falar conosco, meu irmão e minha irmã. É necessário que nós venhamos nos consertar. Deus, ele não quer você quebrado, Deus não quer você com falta de alguma coisa. O altar estava quebrado porque estava faltando pedra, ele estava destroçado, ninguém usava, mas nós estamos aqui, meu irmão, não é para ficar quebrado, é para ser consertado. Se você está quebrado, se você está destruído, hoje é o dia de você se consertar, hoje é o dia de você colocar a sua vida em ordem. Quando ele conserta o altar, a Bíblia diz que ele pega a lenha e coloca a lenha em ordem. A lenha, meu irmão e minha irmã, é aonde o fogo pega. Para o fogo pegar, é necessário estar em ordem, estar no lugar certo. As coisas que na nossa vida estão em lugares errados, hoje é o dia de colocar no lugar certo. Para Deus, ele quer sim, ele quer falar, ele quer agir, ele quer manifestar, mas para Deus se manifestar, é primeiramente necessário você dar valor ao altar da sua vida, é necessário você colocar em ordem as coisas que estão fora do lugar, para que as coisas elas venham a acontecer. E Elias colocou as coisas no altar, ele colocou porque ele já tinha consertado. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia diz que ele coloca a oferta no altar, ou seja, o bezerro que ia ser queimado, e ele coloca água ao redor, O fogo ele não pega em água, a água atrapalha a disseminação do fogo, mas Elias ele coloca o fogo no redor do altar. E aqui a gente entra no versículo 36. Agora, com a oferta já posta no altar, ele vai começar a orar. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que é necessário nós se consertar. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará
a vós. O altar é a tua vida. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. Deus, ele não habita, a Bíblia diz, em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro do teu corpo. O teu corpo, o nosso corpo, a nossa vida é o verdadeiro sacrifício santo que nós devemos de oferecer a Deus. O altar é a vida consagrada, e o sacrifício, meu querido irmão, é a tua própria vida de sacrifício a Deus. Quando nós vemos lá em Romanos, no capítulo 12, a palavra de Deus em Romanos capítulo 12 diz assim, olha bem o que a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício é nós, o sacrifício é a nossa vida, o sacrifício é o nosso corpo, devotado, entregue nas mãos de Deus. Agora o altar, ou seja, a vida de Elias, ela está consertada. Agora ele mesmo é o sacrifício. Na nossa linguagem, transportando para o dia de hoje, a vida consagrada, corpo, alma e espírito. O altar no lugar, o sacrifício no lugar. E agora entra a oração de Elias. Olha que bonito, irmãos, a oração de Elias. Ele diz: ó Senhor Deus. Elias aqui, ele nos ensina a orar. Jesus, uma certa vez, estava com seus discípulos, os discípulos de Jesus falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, ele usa a oração do Pai Nosso para ensinar os discípulos a orar. E Elias aqui também faz uma oração eficaz. Ele diz, ele começa a oração dele dirigindo a quem ele está falando, chamando a quem ele está dizendo, a quem ele invoca. E ele diz: ó Senhor Deus. Ele chama Deus de Senhor. O Senhor é aquele que tem autoridade sobre o servo. Ele reconhece quem é Deus. Ele reconhece que Deus não é um amigo qualquer. Deus, ele não está na mesma condição de igualdade de mim. Ele não está perante mim. Ele está acima de mim. Ele é Senhor. Ele está mais alto, no lugar mais elevado. E ele diz: ó Senhor Deus. Deus de quem? Deus de Abraão. Nós vimos que Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vos mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. E essa nação que Deus prometeu a Abraão, ela estava corrompida. Deus tinha feito, mas estava corrompida. Agora Elias, ele volta lá atrás no passado, e ele lembra a Deus do que ele prometeu para Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para a oração ela ter efeito, nós temos que direcionar ela, dar uma direção. Ela está indo para quem? Essa oração ela é para mim? Essa oração é para as pessoas, somente para as pessoas ouvirem? Ou essa oração é para Deus ouvir? Para quem é que eu estou orando? Eu estou orando para o homem? Ou eu estou orando para Deus? Eu estou orando para aqueles que estão à minha volta? Quando eu oro, eu fico pensando nas pessoas que estão na minha volta? Eu
firmo o meu pensamento em Deus. Aqui Elias estava cercado de pessoas problemáticas. Elias estava cercado de pessoas que serviam a deuses falsos. Elias estava cercado de pessoas que estavam torcendo para a oração dele não ser ouvida. Elias estava cercado de pessoas que estavam fazendo oração contrária. Elias estava cercado de pessoas que estavam fazendo feitiçaria quando ele estava orando, mas ele não estava falando com Baal, ele não estava falando com os servos de Baal, ele não estava nem aí para aqueles que estavam ao redor dele. E a direção não era essa, a direção da oração dele era para o alto. Então, meu querido, não tem quem impeça a oração verdadeira. Você pode estar cercado de inimigos de um lado para o outro, mas quando você eleva os seus olhos para o monte, é dali que vem o teu socorro, é do alto. Não é você olhando para o irmão que está do teu lado, não é você olhando para o problema, você tem que olhar para o alto. Você não pode olhar para o problema, você tem que olhar para Deus. Você não pode olhar para baixo, você tem que olhar para cima, de onde vem o teu socorro. Então Elias estava cercado de pessoas que estavam falando assim, ó, não vai dar certo essa oração, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas Elias, ele não estava falando com essas pessoas. Para quem que você ora? Você ora ou nem orar mais você ora? Elias, ele se dirigiu à pessoa certa, a quem ia ouvir a oração, a Deus. De Abraão, de Isaac, de Jacó. E o que ele pede? Veja bem, manifesta-se hoje. Ele estava pedindo para Deus manifestar-se hoje, mas na verdade não era hoje, tinha que ser naquela hora. Porque Deus podia se manifestar à tarde, à noite, como os profetas de Baal ficavam de manhã até o meio-dia clamando, e Baal não se manifestou. E Elias, ele diz, manifesta-se hoje. Quando nós orarmos, irmãos, nós não podemos orar para amanhã, porque a fé não é para amanhã, a fé é para hoje. Jesus disse assim, quando ele nos ensinou a orar, dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. A oração, o efeito, você tem que pedir para hoje, não é para amanhã. Você está precisando de alguma coisa da parte de Deus, para Deus se manifestar na tua vida, não é para amanhã, tem que pedir hoje. Para amanhã você vai pedir amanhã, mas para hoje é hoje, como Elias fez, manifesta-se hoje. Ele está ensinando a nós a orar com os irmãos. Manifestar o quê? Que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Elias, ele se coloca no lugar de servo. Ele não diz assim, eu sou o teu profeta. Ele não diz isso, ele diz, eu sou o teu servo. Ele não diz assim, eu sou melhor do que estes. Não, ele diz, ele se colocou na posição de humildade. Ele diz, o Senhor é Senhor, Deus é Senhor, e eu estou aqui para te servir. É isso que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, nos colocar na nossa posição. Deus não quer que nós venhamos sair da nossa posição de servo. Nós vamos ser servos hoje, vamos ser servo amanhã e eternamente. É isso que Deus quer, que nós sejamos servos. Devemos de servir a Deus em espírito e em verdade. E Elias, ele se coloca no lugar de servo. E olha que interessante, ele sabe quem é Deus. Ele está se dirigindo para Deus e ele está falando quem é ele. Ele está falando, eu sou
um servo, ele está sendo humilde. A humildade, meu irmão e minha irmã, ela é tremenda. A Bíblia diz assim, ó, que Deus, ele exalta o humilde. Não é quem é humilhado. Porque ser humilhado, todo mundo pode ser humilhado, todo mundo, pelo homem. Mas não é quem é humilhado pelo outro, é quem se humilha a si mesmo, a si próprio. Então, quem se humilha a si próprio vai ser exaltado. E Elias estava ali sendo humilhado, ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele, todos estavam do lado errado, ele ali já estava sendo humilhado, mas ele se humilhou mais ainda. Ele diz: eu sou o teu servo. E agora, olha que interessante, e é isso que nós devemos de seguir, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, conforme a tua palavra, conforme a tua palavra. Se a palavra de Deus nos manda fazer, irmãos, nós devemos de fazer, porque na hora da oração, a nossa obediência, ela é uma arma. A obediência é uma arma. A obediência a quê? A obediência à palavra de Deus. Ela é uma arma na oração, porque Deus, ele não nega a si mesmo. E se Deus fala bem assim, como foi falado hoje nesse culto, se Deus é por nós, Deus vai ser por nós quando nós estivermos obedecendo a palavra dele, ele vai ser por nós. Não precisa ninguém dizer, se nós estamos obedecendo a Deus, na tua palavra, a palavra de Deus, ele já é por nós. Então, se Deus é por nós, 850 pessoas vai ser contra nós? Não foi contra Elias. Elias, ele orou, e imediatamente a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o holocausto. Então, finalizando, Elias, ele é um exemplo de oração para nós. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, fala bem assim, ó: a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Elias estava sozinho, ele era um justo, um justo, contra 850 profetas falsos, que não eram justos, fora o povo que estava acompanhando. E Elias, Deus ouviu a oração de que era justo. Se nós formos justos diante de Deus, corretos diante de Deus, você pode ter certeza, os irmãos podem ter certeza que a nossa oração, ela vai ter muitos efeitos, porque é assim que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus, e que essa palavra fique guardada em nossos corações. Amém.